Tem uma coisa que acontece com muita gente e quase ninguém conecta os pontos. A pessoa acorda de manhã e já está cansada. Não é aquele cansaço de quem não dormiu. É diferente. É como se a bateria tivesse carregado só até a metade. Durante o dia, a cabeça não para. Os pensamentos giram, a tensão fica no ombro, a mandíbula aperta sem motivo e qualquer barulho incomoda mais do que deveria. Chega à tarde e o corpo pede para deitar, mas quando a noite finalmente vem, o sono não vem junto. Fica ali olhando para o teto, com o coração acelerado do nada. Isso parece familiar, porque tem uma explicação para esse ciclo que a maioria das pessoas nunca ouve. E não é estresse, não é ansiedade, não é fraqueza de caráter ou falta de força de vontade. É química. É o que acontece com o sistema nervoso quando falta um mineral que ele precisa para funcionar. Um mineral que a maioria dos brasileiros não consome o suficiente todos os dias, sem saber disso. O magnésio é o quarto mineral mais abundante no corpo humano. Está envolvido em mais de 300 reações que acontecem dentro de você agora mesmo enquanto você escuta isso. Produção de energia, regulação do ritmo cardíaco, contração e relaxamento muscular, equilíbrio do açúcar no sangue. Tudo isso passa pelo magnésio, mas o que pouca gente sabe é que o sistema nervoso é talvez o mais sensível à ausência dele. Quando os níveis caem, o nervo fica hiperexcitável. É como se o volume de tudo fosse aumentado sem você ter pedido. Sons ficam mais irritantes. Situações pequenas viram grandes. O corpo entra num estado de alerta permanente que drena energia o tempo todo, porque o sistema nervoso não consegue mais desacelerar sozinho. E essa falta raramente aparece num exame comum de sangue, porque o magnésio que circula no sangue representa menos de 1% do total que existe no corpo. O resto está nos ossos, nos músculos, dentro das células. Então, o exame volta normal, e a pessoa segue achando que é só estresse. Só que não é só estresse. A deficiência de magnésio silenciosa é mais comum do que se imagina. E ela tem impacto direto, concreto e cotidiano na forma como seu sistema nervoso funciona, reage e tenta descansar. O sistema nervoso tem duas engrenagens principais. Uma acelera, a outra freia. A engrenagem que acelera é o sistema nervoso simpático, o famoso modo luta ou fuga. A que freia é o parasimpático, o modo descanso. Num corpo com magnésio suficiente, essas duas engrenagens se revezam com naturalidade. Você se estressa, passa a situação, o corpo volta para o estado de calma. Normal. O problema é que o magnésio atua como um bloqueador natural de um receptor no cérebro, que é ativado quando há estresse ou ameaça, e ele é responsável por parte da resposta de alerta do sistema nervoso. Quando tem magnésio, ele fica na portinha desse receptor, impedindo uma ativação exagerada. Quando falta magnésio, a portinha fica aberta. Qualquer coisa ativa o sistema de alerta. O corpo não consegue distinguir bem entre um problema real e um pensamento sobre o problema. Resultado prático: a pessoa fica num estado de tensão crônica de baixo nível que ela nem reconhece mais como tensão, porque se tornou o estado normal dela. E tem mais. O magnésio participa diretamente da produção de serotonina, que é o neurotransmissor ligado ao bem-estar. Ao humor estável, a sensação de que as coisas estão bem. Sem magnésio suficiente, essa produção cai. E como a serotonina também é precursora da melatonina, o hormônio do sono, a cadeia toda vai abaixo. Humor instável durante o dia, sono quebrado à noite, energia que não aparece de manhã, um ciclo que se alimenta sozinho. Pensa na seguinte cena. Você já ficou com o olho piscando sem querer por dias? Aquela contração involuntária na pálpebra ou na perna que ninguém mais enxerga, mas você sente direto? Isso é o nervo pedindo socorro. Uma das funções mais básicas do magnésio é controlar a comunicação entre nervo e músculo. Quando falta, o nervo dispara quando não deveria. Cãibras noturnas, aquele espasmo na panturrilha que acorda no meio da madrugada, formigamento nos dedos, sensação de agitação dentro do corpo sem conseguir parar. Tudo isso tem o magnésio como personagem central.
O mais surpreendente é o efeito na cabeça. Pessoas que sofrem com enxaquecas frequentes têm consistentemente níveis mais baixos de magnésio do que pessoas sem esse problema. A conexão é direta. O magnésio afeta o tônus dos vasos sanguíneos no cérebro e regula substâncias que disparam a dor. Não é coincidência que muita gente que começa a cuidar da ingestão de magnésio relata que as crises ficam mais espaçadas, que a cabeça pesada de toda semana some ou aparece bem menos. E por que tem tanta gente com deficiência sem saber? Porque o solo onde os alimentos são cultivados hoje tem muito menos magnésio do que tinha há 50 anos. A dieta moderna, com excesso de alimentos processados, drena magnésio do corpo. Álcool esgota magnésio. Cafeína em excesso também. Estresse crônico consome magnésio mais rápido. É um ciclo perfeito e silencioso. O estresse esgota o mineral que o corpo precisa para lidar com ele. A boa notícia é que o magnésio está em alimentos de fácil acesso e baratos. O problema não é a raridade, é que a gente simplesmente não come o suficiente deles com frequência. A semente de abóbora é uma das maiores fontes que existem. Aquelas sementes que a maioria das pessoas joga fora quando vai cozinhar. Tostar levemente numa frigideira sem óleo e comer como lanche, misturar na salada, jogar sobre uma sopa quente. Simples assim. As folhas verde escuras, espinafre, couve e acelga estão entre os alimentos com maior concentração do mineral. O detalhe que faz diferença é prepará-las cozidas, porque o volume diminui muito e dá para consumir uma quantidade maior do que em folha crua. Amendoim, castanha do Pará, amêndoa. O cacau puro, não o chocolate industrializado cheio de açúcar, mas o cacau em pó sem adição ou o chocolate acima de 70%, é outra fonte densa e que a maioria das pessoas nem associa à saúde do sistema nervoso. Feijão preto, lentilha, aveia integral, banana madura. Todos ali ao alcance de qualquer feira de bairro. A questão não é comer um desses alimentos uma vez. É colocar 2 ou 3 deles na rotina todo dia. Tem um detalhe importante sobre absorção que pouca gente conhece. O magnésio compete com o cálcio para ser absorvido no intestino. Consumir muito laticínio logo depois de uma refeição rica em magnésio pode reduzir o aproveitamento. Não precisa eliminar nada, é só uma questão de espaçar um pouco. Outra coisa que drena magnésio sem avisar. O açúcar refinado e os alimentos ultraprocessados fazem o mineral ser eliminado pelos rins mais rápido. Quanto mais processado entra, mais magnésio sai. Essa troca invisível é parte do que mantém o ciclo de deficiência funcionando sem que a pessoa perceba. Se tem uma prática que acelera o efeito do magnésio no sistema nervoso, é o banho com sulfato de magnésio, o sal de Epsom. Você encontra o sal de Epsom em farmácias e lojas de produtos naturais. A pele absorve magnésio diretamente. Não precisa de muito. 20 minutos com os pés ou o corpo submerso, ou esfregando nas pernas e braços. Já é suficiente para a maioria das pessoas notar um efeito calmante real ainda naquela noite. O sistema nervoso responde rápido quando o mineral chega por mais de uma via. O sono costuma ser o primeiro a dar sinal de melhora quando os níveis de magnésio começam a subir. As pessoas relatam que o sono fica mais fundo, que acordam menos no meio da madrugada, que a manhã já não começa com aquela sensação de peso no corpo. E quando o sono melhora, a sensibilidade ao estresse cai junto. O sistema nervoso consegue finalmente fazer o trabalho que sempre quis. Só estava sem o recurso básico para isso. Se você se reconheceu em alguma coisa que foi dita aqui, o músculo que contrai sozinho, o sono que não repõe, a cabeça que não para, a irritabilidade que aparece sem motivo claro, começa pelos alimentos. Não precisa mudar tudo de uma vez. Coloca uma fonte de magnésio no café da manhã, outra no almoço e observa o que muda em 2 semanas. Deixa nos comentários qual sinal você mais se identificou. Isso ajuda outras pessoas aqui que passaram pelo mesmo e talvez ainda não tenham percebido que não estavam sozinhas. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreve no canal e deixa o like. Para qualquer dúvida sobre sintomas ou condições de saúde, procure sempre orientação médica profissional.